Bom, acompanha comigo agora aqui, pessoal. Resumão. Se você quer falar... Vamos pensar na nossa piscina, certo? Exemplo da piscina. Se você quer falar sobre o contorno da piscina, a gente fala de perímetro, certo? Se eu quero falar, por exemplo, do fundo da piscina, da parede da piscina, eu falo de área. Se eu pergunto para você, por exemplo, assim, quantos azulejos tem nessa piscina? Essas piscinas que tem os pisos azulejos? Quantos azulejos tem nessa piscina? Eu falo de área, certo? Mas aí agora a minha pergunta vai mudar. Eu quero perguntar assim para você, tá? Quantos litros de água cabem nessa piscina? Qual é a quantidade de água que cabe nessa piscina? O que você vai fazer? Não é perímetro, não é área. Então, para falar de capacidade, vou pegar aqui o meu copo, para falar de capacidade das coisas que cabem dentro aqui, ó, capacidade, nós vamos falar de volume. Volume, certo? Então, vamos lembrar sempre disso. Olha aqui na tela. Quando precisamos calcular a capacidade das coisas, tipo, quantos litros de água tem numa piscina? Quantos litros, quantos mililitros que cabem dentro de uma latinha de refrigerante, né? Para fazer, por exemplo, aqui eu tenho uma almofadinha de pescoço. Ó. Aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho espuma, certo? Qual é a quantidade de espuma que eu preciso para poder encher esse objeto e fazer essa almofadinha de pescoço? Então, quando eu falo disso, eu falo de volume. Presta atenção aqui. Eu falo de volume, certo? Então, ó, vamos tentar assim, vamos imaginar a área e da área a gente vai para o volume. Para você saber a área, por exemplo, a área lá da piscina, do fundo da piscina, não era o lado maior vezes o lado menor, certo? Não eram os dois lados, um vezes o outro, não era assim? Então, olha só, para encontrar a área, você não precisava saber a largura e o comprimento? A largura que era 4 e o comprimento que era 15? Você não precisava saber isso? Só para saber a área, certo? Agora, para saber o volume, ou seja, para saber a quantidade de água que cabe dentro dessa piscina, o que você tem que saber? Não é a profundidade dessa piscina? Então, você tem largura, você tem comprimento e você tem agora a profundidade. Então, você precisa dessas três dimensões para saber calcular o volume, para saber calcular a capacidade das coisas, certo? Então, olha só aqui. Um exemplo bem claro. Quando você assiste um filme 3D, vai lá no cinema, coloca aquele óculos lá, que para quem usa óculos é horrível. Você coloca aquele óculos para você enxergar lá o filme em 3D. O que isso significa? Significa que você vai enxergar aquele desenho, aquela imagem que vem lá do cinema nas três dimensões. Ou seja, você vai ter uma noção não só de comprimento, como de largura daquela imagem, como também de profundidade daquela imagem. Por isso que dá a impressão que ela está vindo até você. Que ela está, entende? Está saindo da tela e está vindo, porque você tem uma noção de profundidade 3D. Ok? Se eu falo só de 2D, por exemplo, você assiste um filme do Mickey, certo? Não sei nem se vocês assistem Mickey hoje, né? Mas na minha época era Mickey, era Rei Leão. Você assiste lá um desenho do Rei Leão. É um desenho de 2D, porque você só vê duas dimensões ali. Agora, quando você assiste um filme em 3D, você já tem as três dimensões presentes ali: altura, largura e profundidade, como está aí na tela destacado. Então, vamos voltar lá para a nossa piscina. Aqui eu peguei um outro tipo de desenho para tentar exemplificar para você. Imagine então, acompanhe o mouse aí na tela, tá? Imagine que você tem a sua piscina então de 15 metros de comprimento ou de altura, 4 metros de largura,
mas você tem a profundidade dessa piscina de 2 metros. Tá? Coloquei tudo o mesmo tamanho, 2 metros. Professor, mas a piscina lá da minha amiga, ela começa com 1 metro e vai até 2. Sim, então o modo de calcular o volume é diferente, porque é um outro tipo de desenho. Ok? Mais para frente a gente vai aprender isso. Então, para você calcular o volume, nesse caso aí, imaginando só essas medidas de 15 por 4 por 2, então é só você multiplicar tudo. Ou seja, o volume vai ser o quê? 4 vezes 15 vezes 2. 4 vezes 15, 60. 60 vezes 2, 120. Ok? 120. Olha só, olha o nomezinho diferente que vai aparecer aqui agora. Aqui, as medidas da piscina não eram em metros? Metros. Então, agora quer dizer que eu vou chamar essa piscina de metros cúbicos, a quantidade de água que cabe ali dentro, a capacidade dessa piscina. Então, são 120 metros cúbicos. Vamos lembrar agora lá do sexto ano. Lembra que quando o professor ensinou para vocês 2 elevado a 3, eu poderia falar também 2 ao cubo. 3 elevado a 3, eu não poderia falar 3 ao cubo, certo? Por que cubo, professor? Porque o cubo, né? Ele não tem 3 dimensões. Aqui eu não tenho nenhum cubo aqui agora, nenhum para exemplificar para vocês. Não tem, meu cubo tá ali na sala. Se eu pausar o vídeo aqui, vai dar problema, que para mim editar depois é um Deus nos acuda. Mas imagina um dado na cabeça de vocês. Um dado, ele não tem 3 dimensões? Largura, altura, né, no caso, perdão, largura, comprimento e altura. Não são 3 dimensões o dado, certo? Então, o dado é um cubo, ok? Então, lado vezes lado vezes lado, 3 vezes. Então, por isso que a gente chama de cubo. Ó, por que metros cúbicos? Imagine que dentro da piscina você consiga empilhar vários cubos pequenos de lado 1 metro. Lembra quando a gente falou do fundo da piscina? A gente falava de quadrados de 1 metro cada? Agora, em vez de falar de quadrados de 1 metro cada, eu falo de cubos que tem 1 metro cada. Então, ou seja, se você fosse dentro da piscina colocar vários cubos para encher essa piscina, várias caixinhas para encher essa piscina, e cada caixinha dessa tem o lado de 1 metro certinho cada um, quantas caixinhas você conseguiria colocar dentro daquela piscina? Vamos trazer um exemplo da sala de aula de novo, que eu também acho melhor. Pensando na sala de aula, se você fosse pensar, né, todo aquele espaço ali onde estão as carteiras de vocês na sala de aula. Imagine só que eu penso assim, gente, eu preciso, em vez de usar esse espaço como sala de aula, eu preciso usar como depósito de caixas. Então, eu vou guardar caixas ali dentro. Qual é a quantidade de caixas que eu consigo guardar ali dentro? Aí você fala, professor, é só colocar as caixas aqui no chão. Não, mas uma caixa você não consegue colocar também em cima da outra? Até chegar no teto? Não consegue? Então, imagine que você precisa saber, então, para calcular essas medidas, a quantidade de caixas que cabe de um lado até o outro, a quantidade de caixas, imagine lá na sala de aula. Você precisaria saber, então, a quantidade de caixas que cabe do fundo da sala até na ponta da sala, a quantidade de caixas que cabe da janela até na porta e a quantidade de caixas que cabe do chão até o teto. Fazendo isso, sabendo essas 3 quantidades de caixa, de cubos que cabe ali dentro, você vai descobrir a quantidade de capacidade que cabe dentro daquela sala. Então, a quantidade de metros cúbicos. Então, por isso, vamos representar estes cubos no volume. Vamos usar o número 3 sempre. Então, metros cúbicos fica como? M e o 3 lá em cima, elevado a 3. Quando for centímetros, fica então centímetros cúbicos, certo? Então, isso é muito importante, pessoal. Então, vamos lembrar. Se é só perímetro, centímetro, metro. Se é área, centímetro quadrado, metro quadrado.
Se é volume, centímetros cúbicos, metros cúbicos. Entendeu? Porque a diferença do que é só centímetro, do que é centímetro quadrado, do que é centímetro cúbico. É bom entender isso. Aqui uma dica importante, caso você queira entender também isso, ó. 1 metro cúbico tem 1000 litros, certo? Então, nessa nossa piscina aqui, olha aqui em cima na conta. Nessa piscina não tem 120 metros cúbicos? Então, para você saber quantos litros que cabem nessa piscina de água, é só você pegar os 120 e multiplicar por 1000. Então, vão ter quantos litros essa piscina? 120.000 litros de água vão caber nessa piscina. Entenderam? Ok. Então, agora, a nossa terceira parte já dessa aula, né? Essa terceira parte de aula vai ser exemplos. Vão ser exemplos. Então, eu vou parar o vídeo aqui também. Nós vamos seguir com a outra aula com os exemplos. Então, presta muita atenção. Tá bom? Porque é uma forma de você aprender a fazer os exercícios que eu vou passar para vocês durante esse bimestre. Ok? Um beijo, um abraço em todo mundo